Olá, seja muito bem-vindo novamente ao canal Renatão Fiel RJ. Galera, o vídeo de hoje para comentar algumas notícias que estão acontecendo aqui no dia a dia do Corinthians, né? Desculpa a ausência no canal aí, né? O último jogo foi o pós-jogo lá da derrota contra o Sport, né? Que a minha vida tava meio corrida aqui, galera, mas eu vou tentar aumentar a frequência de vídeos aqui no canal, né? Por ser um canal novo, então ele precisa, né, desse engajamento da galera, né? E o canal também posta vídeos, né? Não pode ficar muito parado, né? Então, o vídeo de hoje eu vou comentar algumas notícias que aconteceram esses dias aí no Corinthians, né? E de antemão, né, cara, eu queria comentar aí sobre a Libertadores, né, galera? Os rivais aí passaram, né? Flamengo e Palmeiras estão na semifinal, né? Provavelmente o título vai ficar entre um dos mesmos aí, entre um deles, né? E um deles vai se tornar tetracampeão, né, galera? A gente percebe o quanto o nosso Corinthians ficou parado no tempo, né? A gente tinha um potencial gigante aí naquela época, 2012, quando ganhamos a Libertadores, né? Aquele elenco, né? O poderio, o engajamento que tava ali, né? O clube poderia ter disparado, né? Tanto financeiramente quanto a questão de títulos, se bem administrado, mas a gente sabe que as nossas administrações foram uma tragédia, já eram, né, galera? Então, como o Adalba lá do canal Papo Fiel costuma falar, o Corinthians era campeão apesar das diretorias que ali estavam, né? E, infelizmente, a gente acabou ficando parado no tempo. A gente vê o abismo que está se tornando aí a distância, né, entre Palmeiras e Flamengo com relação ao Corinthians, né, galera? Infelizmente. E agora a situação que está na Libertadores agora, né? De um lado o Palmeiras e a LDU, do outro Flamengo e Racing, né? Tá meio que aquele filme da Cidade de Deus ali, né, galera? Pro Corinthians, né? Tirando o pé ou na mão, né? O que é que vocês acham? O que é que vocês preferiam que ganhasse? Claro que ninguém vai torcer pelo Palmeiras, né? Mas também, se a gente secar o Flamengo para outro lado, na minha opinião, o único time que pode bater o Palmeiras nessa final é o Flamengo, cara. Então, fica se tirando a mão no pé aí. Passa o Racing, passa o Flamengo. Tá cruel nessa situação, cara. Mas voltando aqui à nossa realidade, galera. Nossa realidade do Corinthians aqui. Primeira notícia aqui, galera. Corinthians fará homenagem ao Renato Augusto, né? Antes do jogo contra o Flamengo. Eu acho justíssima a homenagem, né? O Renato Augusto representou muito essa camisa aqui, galera. Foi um excelente jogador, ganhou títulos, representou a torcida mesmo em campo, a raça, né, a vontade. Infelizmente as contusões atrapalharam um pouco aí o desempenho do mesmo, né? Mas não apaga uma vírgula da história dele que ele fez aqui no Corinthians, né? Então eu acho muito justo essa homenagem, aproveitando o gancho do jogo contra o Flamengo. Ainda tô tentando pensar em ir para esse jogo, cara. Vai ser domingo de noite, um horário muito ruim, né? Para voltar depois, pegar a estrada de volta pro Rio depois, vai ser um horário muito ruim. Porém, eu tô com muita vontade desse jogo, cara. Como eu falei no vídeo anteriormente aí, que vai. Na verdade, o vídeo que eu fiz anteriormente ainda vai sair no canal. Eu te realizei o meu sonho esse ano de conhecer a Neoquímica Arena, fui no jogo do Campeonato Paulista lá. Foi uma sensação única. Eu realizei um sonho, né? E eu também fiz aquele tour que tem lá, que mostra o estádio, mostra os bastidores, bancos de reservas, vestiários, camarotes. Então, porra, ali é uma sensação maravilhosa. Inclusive, eu falei no vídeo que eu gravei, né, que eu penso até em me mudar para São Paulo, cara, para poder ir em mais jogos e tal, porque a gente só vive uma vez, né, galera? A gente fica tão feliz num ambiente desse aí, né, que pô, dá até vontade de se mudar para São Paulo, tá? Então, voltando aqui a notícia, né, galera? O Timão vai estrear um uniforme novo contra o Flamengo também. Eu, particularmente, achei muito bonito o uniforme, né? Eu gosto daquela nostalgia da Nike, lá da década de 2000, né? Nike 90, se não me engano. E lembra também 2005 ali, naquela época do Tevez, né? O Corinthians meteu 7x1 no Santos, então, se eu não me engano, é esse mesmo template daquela época, né? Então, fiquei feliz pelo uniforme aí. Só fiquei meio um pé atrás, galera, porque o Corinthians tem uma zica pra estrear o uniforme contra o Flamengo, cara. Você lembra na época do Ayrton Senna, aquele uniforme lindo do Ayrton Senna? Esse ano mesmo, no primeiro turno, o Corinthians estreou aquela camisa de listras verticais e apanhamos do Flamengo no Maracanã. Então, o Corinthians não tem um histórico bom de estrear o uniforme contra o Flamengo, mas o marketing sempre procura o jogo com mais visibilidade, que é contra o Flamengo, né? As duas maiores torcidas do Brasil. Para estrear o uniforme, eu fico meio com o pé atrás em relação a isso, mas se Deus quiser, essa zica vai sair esse jogo aí, quando a gente vai estrear com vitória, um uniforme novo aí, laranja e preto. Eu achei muito bonito o uniforme, tá? Inclusive já está à venda na Neoquímica Arena, nas lojas do Corinthians aí, né? Galera, a segunda notícia com relação a essa polêmica que teve aí da reunião do Almar Stabile, nosso presidente aí, com o pessoal da Caixa lá para renegociar os juros, e estava presente o André Sanches ali, galera. Infelizmente, assim, é de se estranhar isso. Alguém se assusta com isso? Alguém esperava mais dessa galera que tá lá administrando o Corinthians? Pra mim isso não é nenhuma novidade, cara. O André Sanches, ele tá envolvido desde o início do projeto da Neoquímica Arena, apesar de ser um projeto lindo, um estádio maravilhoso pra gente, mas a dívida que esse estádio trouxe é uma âncora que pôs o Corinthians pro fundo do oceano, cara. E o André tá encravado ali nessa história desde o início e não vai ser hoje que ele vai sair, entendeu? Eu me admiro de quem ainda imaginou que o cara não estaria envolvido com nada do Corinthians mais, mesmo não estando mais na presidência, né? Infelizmente, para mim, isso é uma coisa assim,
meio que esperada, tá? Ele tá envolvido ainda, e a gente com isso percebe que em 2025 a nossa esperança de uma renegociação, de tentar livrar, tirar o Corinthians do sufoco financeiro, seja o André Sanches. Então, a gente vê o nível que a gente está. Eu acabei de falar que o Palmeiras e o Flamengo estão na semifinal da Libertadores, arrecadando milhões aí, bilhões, né? Foram pro Mundial, né? Tiveram desempenho, arrecadaram muita grana no Mundial, também fazendo contratações aí. Porra, Flamengo gastou o quê? 700 milhões, Palmeiras... Não, Palmeiras 700 milhões, Flamengo 500 milhões, sei lá. Então, olha o nível que os caras estão, cara. E o abismo só aumentando, tá? E a gente, em 2025, tá tendo que aturar André Sanches negociando com Caixa. Cara, é só muito amor pelo clube mesmo pra gente não abandonar isso aí e ver que não tem assim, a mínima perspectiva boa aí pro futuro, né? Galera, a próxima notícia aqui: Corinthians deve 8 milhões de reais a clube dos Estados Unidos pela contratação de José Martins. O clube só pagou a primeira parte da transferência e dívida rendeu condenações na FIFA e recurso ao CAS, que é a Corte de Arbitral do Esporte, né? Então, galera, mais uma dívida. Qual é a novidade disso? Em 2025, 90% dos noticiários do Corinthians é dívida de jogador, dívida de contratação, salário atrasado, transfer ban. Cara, infelizmente a nossa realidade é essa, enquanto os rivais estão abrindo o portal de notícias ali, vendo semifinal de Libertadores, arrecadação recorde, contratações maravilhosas. O Corinthians é isso. É dívida de jogador, dívida que não paga. É uma vergonha absurda, cara. A pessoa fazer uma contratação, comprar um produto e não pagar, né? E pior que normalizou. E quem paga o pato é a torcida, ficar sendo zoado nas redes sociais aí. Cara, é triste demais, cara, mas isso aí, infelizmente, virou meio que rotina do Corinthians, né? Virou algo diário, notícias relacionadas a dívidas e transfer bans, né? Próxima notícia, galera, não foge do assunto anterior, né? Com 120 milhões de reais em condenações, o Corinthians tenta negociar e descarta empréstimo, né? O clube não tem dinheiro em caixa para pagar à vista, os 5 processos vê cenário muito difícil. Então o Corinthians tem cerca de 120 milhões de reais de dívida para pagar, né? Por contratação de jogadores que resultaram e ainda podem resultar em transfer ban. O clube que enfrenta um cenário muito difícil, não possui dinheiro em caixa para fazer pagamentos à vista. Para vocês verem, né? O Corinthians quitou a premiação do Campeonato Paulista agora, cara. Agora em setembro de 2025, né? Então, vários meses de atraso aí. Agora, que dedicação os caras vão ter de correr em campo, de trabalhar sem receber. Tem muita gente que critica os jogadores, mas você trabalha de graça? Ninguém trabalha de graça aqui, cara. Então, é um absurdo, cara. Dever salário, dever premiação, uma coisa que já foi paga, né? Porra, os caras ganharam do Palmeiras em campo ali, porra. Deram toda aquela felicidade pra gente. E não receberam a premiação, acho muita sacanagem isso. Aí paga a premiação na véspera de um jogo importante pra ver se os caras correm mais. Eu acho muita sacanagem isso da diretoria aí, tá? Então o Corinthians tá com essas condenações aí, ó. Não pode registrar jogadores. Daqui a pouco pode ser que perca ponto. O Cruzeiro passou por isso, né? Naquela época lá, né, do Cruzeiro. O Cruzeiro teve o transfer ban, perdeu pontos. E a outra punição seguinte é rebaixamento, né? Então a gente vai esperar chegar nisso aí pra resolver, pra pagar as contas. Por um lado, foi até bom esse transfer ban, o Corinthians não contratou ninguém, só contratou o Vitinho na janela aí, né? Se teve um lado bom disso, foi que a dívida. Porque se tivesse a porteira aberta aí, com certeza os caras iam contratar um monte de pereba aí, um monte de Charles, Alex Santana da vida aí, pra sugar a folha de salário, né? Pedro Raul da vida. E a gente vê aquela bola de neve crescendo mais ainda, né? Próxima notícia aqui, galera, sobre o Augusto Melo, né? O presidente empichado aí do Corinthians. Augusto Melo responsabiliza o Corinthians por dívida de reforços, não é mais problema meu. Simplesmente o cara conseguiu, em menos de um ano de mandato, acabar com o clube. A dívida piorou, o cara teve escândalo de patrocinadora, teve página policial todo dia do Corinthians. E o cara vem dizer que não é responsabilidade minha. Claro, né, galera? Aqui no Brasil os clubes já estão acostumados, o dirigente fazer o que faz aí, né? Aumentar a dívida do clube, né? E outras coisas piores que acontecem nos clubes e não tem responsabilidade nenhuma. A dívida fica para o clube, as pendências, os processos, as punições, os transferências, fica tudo pro clube, né? Não vai pro CPF do cara, o cara lava as mãos, entendeu? Então é um absurdo o Augusto Melo falar uma coisa dessa aí, cara, uma vergonha. Um cara que teve todo o apoio da torcida, né? O cara que teve a faca e o queijo na mão. Quando que o presidente teve a popularidade que ele teve naquela eleição, cara? Todos os canais, toda a mídia, todas as torcidas, os torcedores do Corinthians, torcedores organizados, todo mundo apoiando o cara com toda a máquina na mão para fazer esse serviço direito, para limpar o time, para, porra, mudar de patamar o Corinthians. O cara conseguiu ser a mesma farinha do mesmo saco, cara. É um absurdo, uma burrice assim, inexplicável, entendeu? Inexplicável, e o cara vem dar uma declaração dessa aí, que não é mais problema meu. Mas isso aí é o Corinthians, cara. É a realidade de hoje em dia do Corinthians é essa aí. Galera, e a próxima notícia de hoje é sobre o jogo contra o Flamengo, né? Ainda sem Memphis, o Corinthians faz o primeiro treino tático para o jogo contra o Flamengo.
Infelizmente o Memphis já tá contundido aí, provavelmente não vai jogar, né? Seria uma das nossas grandes esperanças nesse jogo, né? E nosso holandês aí não vai, provavelmente não vai poder jogar. E seria um jogo interessante, até porque vai ter a estreia do uniforme novo, né? Preto e laranja, lembra um pouco o uniforme da Holanda. Pô, seria bacana o Memphis lá no jogo, né? Espero que ele consiga se recuperar a tempo, né? Mas a gente sabe que os treinos durante a semana vão definindo aí os titulares, né? A escalação, tática, estratégias. E o Memphis está contundido, além do Garro, tem vários desfalques aí, né? O Carrijo, né? Então, o Corinthians está bem baqueado aí com relação ao departamento médico, né? Mas esperamos que quem possa entrar ali, né? O Guinegão está voltando de suspensão. Espero que a estrela do garoto brilhe novamente, a gente consiga fazer um excelente jogo, né? Vai ser um jogo muito difícil. O Flamengo, atualmente, junto com o Palmeiras, são as grandes forças do Brasil. Esperamos que, mesmo se confirmar essa ausência, que a gente consiga fazer um excelente jogo e consiga voltar com um ótimo resultado domingo lá da Neoquímica Arena, né? Então, galera, basicamente esse é o vídeo de hoje, né, mostrando a minha opinião sobre as últimas notícias do Corinthians, né? Um pouco indignado com essas tantas notícias ruins, ao mesmo tempo que nossos rivais aí comemorando vaga para semifinal da Libertadores, arrecadando bilhões, e a gente nessa pindaíba aí, né, cara? Esperamos que as coisas voltem a brilhar pra gente, né, em breve, que a gente foi tão feliz há tão pouco tempo, a gente era tão supremo no Brasil, né, cara, ganhando tudo e batendo recorde, porra, trazendo só felicidades, a gente conseguiu dar um giro de 180 aí, cara, e só notícia ruim, página policial, transferban. Mas vamos crer que as coisas melhorem aí em breve, né? E que a gente consiga sair dessa fase ruim aí, tá? Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixe sua opinião sobre as notícias que eu trouxe aqui, sobre o que eu comentei. Se você tiver alguma sugestão de vídeo futuro também, né? Deixe aí nos comentários, tá? Te convido a assistir outros vídeos do canal. O canal é novo, né, galera? Mas já trouxe alguns conteúdos aí das minhas experiências aí, tanto na Neoquímica Arena quanto no Maracanã, né? Com relação ao Corinthians, a jogos do Corinthians, né? Então espero que tenham gostado, tá? Um grande abraço a todos e vai Corinthians!